O processo de pedir perdão é algo de libertador, por exemplo. E para você pedir perdão, você precisa entrar num processo de meditação onde você raciocina de forma nobre. E junto disso você começa a conectar com aquilo que você quer na sua vida. Você começa a avaliar e falar, poxa vida, peraí, talvez eu não seja tão preparado assim, talvez eu tenha que me preparar mais, talvez eu tenha que buscar mais sabedoria na minha vida, talvez eu tenha que entender, buscar mais entendimento na minha jornada, talvez eu tenha que fazer coisas nesse sentido. E você vai criando conexões de pensamentos e mentalizações para que você possa, de fato, criar coisas que sejam mais positivas, de fato, criar coisas que sejam mais poderosas na sua vida. Mas para você criar o que é poderoso na sua vida, você tem que ter um cenário positivo, você tem que ter um cenário de busca, um cenário de querer encontrar, de querer fazer, de querer movimentar na sua jornada de vida. Aí sim, você consegue fazer algo muito mais potencial e algo muito mais produtivo para você naquilo que você quer fazer de melhor. Algo mais produtivo mesmo, naquele cenário de eu vou fazer mais, eu vou buscar mais, eu vou encontrar mais na minha jornada de vida e eu vou conseguir construir mais coisas naquilo que eu quero fazer. E aí, nesse cenário, você criar um contexto que traga realmente mais poder para você. Agora, uma pergunta que eu te faço. Qual foi a última vez que você parou para analisar e meditar sobre o que você realmente poderia fazer? Qual foi a última vez que você parou para raciocinar sobre quais os melhores pontos que as coisas poderiam realmente serem funcionais na sua vida, na sua trajetória e na sua essência? Criar essas conexões vão fazer com que você tenha mais força, vontade, fé, esperança, conectividade, né? Poderes maior para conseguir fazer coisas mais produtivas e coisas mais realmente que tragam resultados para você. Então essa questão da constância, a questão da meditação, ela traz justamente esse poder para você avaliar aquilo que você pode ter de melhor e colocar um equilíbrio mental. Será que você não está muito estourado em alguns momentos? Muitas das vezes existem casos, inclusive eu vi uma cena recentemente que aconteceu com pessoas aí que eu conheço, onde a pessoa estava no limite dela, ela vinha segurando, 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 e aí no momento que ela não aguentou mais segurar, ela entrou num processo de explosão tão forte que ela se tornou irreconhecível. Imagina você se tornar irreconhecível porque você está segurando algo que você não consegue mais travar. Você está segurando algo que você não consegue mais. É uma coisa que está dentro de você, é uma raiva impetuosa. E é sempre importante nós lembrarmos que o estresse é uma das coisas mais destrutivas, mais realmente pesadas para o nosso corpo humano. O estresse é algo potencialmente destrutivo. E nesse cenário, quando você entra numa equalização de algo destrutivo, ele traz realmente algo muito poderoso, num sentido forte que você tem que trabalhar isso, você tem que raciocinar sobre isso. E somente, né, você conseguindo conectar algo aí que vai fazer com que você consiga ter uma conectividade muito melhor, uma conectividade muito mais poderosa na sua vida. Se você quer buscar algo mais poderoso, você pode fazê-lo, você pode realmente fazer as coisas acontecer, mas para isso você precisa acreditar em você. Acreditar no seu poder, no seu potencial, para criar um roteiro de evolução para que você possa ter e fazer mais pela sua vida. Não adianta a gente ficar muitas vezes ali buscando coisas que talvez não sejam o nosso melhor. Não adianta às vezes a gente tentar ficar buscando situações que talvez não sejam o nosso grande potencial, a nossa grande essência para conseguir alcançar as coisas que nós queremos. Nós precisamos sim ter uma vida muito mais estruturada, nós precisamos sim ter uma vida muito mais organizada e nós precisamos sim conseguir fazer as coisas serem melhores na nossa vida, mas para isso você precisa entrar no processo de meditação. Para isso você precisa conectar de forma onde a meditação seja algo poderoso, algo potencial e algo que funcione para você. Meditar sobre as coisas que você faz são coisas que realmente vão te trazer uma essência muito poderosa. Mas para isso você precisa raciocinar sobre isso, você precisa pensar nisso, você precisa avaliar sobre isso, sobre como conectar, sobre como construir, isso é como fazer as coisas andarem para você. E aí nesse sentido sim, aí você consegue criar uma conectividade muito mais essencial na sua vida, uma conectividade muito mais poderosa na sua vida e uma conectividade que vai te trazer uma essência muito maior, uma essência muito mais realmente de trazer coisas que sejam funcionais, trazer coisas que sejam ali associadas ao poder da criação, daquilo que você tem para fazer. Então, nesse cenário, medite sobre aquilo que você tem de fazer de melhor. Medite sobre isso mesmo, né? Comece a pensar sobre isso. Comece a meditar mais sobre. Um hábito que eu tenho muito bom, né? E eu até já mencionei nesse vídeo, mas é muito legal, é você ler a Bíblia e meditar sobre isso.
tá? São pensamentos sobre, mas a Bíblia é muito chata, tem histórias pesadas, tal. Tem gente que não gosta, né? Mas ali a Bíblia é um grande poder, você tem que ter um motivo para isso, né? A Bíblia ela traz grandes poderes de informações valiosas que aqueles que seguem realmente conseguem lidar com coisas absurdamente mais poderosas, né? Os livros, de modo geral, são assim, mas a Bíblia é o livro dos mais antigos, né? Um mais não, mas um dos mais antigos que nós temos conhecimento, com as escrituras mais antigas, porque ele fala de pontos estruturais ali até desde a criação. Então imagina quanta coisa poderosa tem ali. Você não quer saber sobre fábulas, sobre histórias? Sugestões que eu te dou, tá? Você quer saber sobre liderança? Lê o livro de Mateus, tá? Vai te ajudar muito sobre isso. Medite sobre o livro de Mateus, né? Veja realmente sobre o que diz Mateus, Lucas, que são passagens muito interessantes, por quê? Porque falam da passagem de Jesus na Terra. E Jesus foi de fato um dos grandes líderes que já existiram. E ele usava, né, na liderança coisa que nós utilizamos hoje, né? Nós podemos falar que Jesus ele falava sobre storytelling. Então ele contava histórias. Ele criava histórias que eram as parábolas para que as pessoas pudessem assimilar melhor e criar uma conexão melhor. Se Jesus fazia isso há cerca de 2025 anos atrás, imagino que, né, você consegue fazer no dia de hoje. Então lá tem essa parte. Provérbios fala muito sobre sabedoria, que a sabedoria vale mais do que a prata e o ouro. Então meditar sobre isso, você vai mudar a sua jornada de vida. Fala, poxa, peraí, a sabedoria vale mais do que a prata e o ouro. Então quer dizer que o dinheiro vale menos do que o conhecimento e a sabedoria? Se eu adquiro sabedoria, se eu adquiro conhecimento, se eu adquiro uma base muito melhor para minha vida, quer dizer que eu vou ter algo muito mais potencial do que dinheiro, do que, enfim, riquezas. E isso pode ser acesso para que eu tenha riquezas. Olha só que louco, né? Para você conseguir a base da riqueza, se você meditar nesse ponto, você vai entender que vale mais a pena eu criar uma conexão de sabedoria para que eu possa alcançar a riqueza do que eu sair correndo atrás da riqueza. Olha só que coisa absurda, hein? E como é que você entende sobre isso? Meditando sobre, raciocinando sobre, né? Avaliando sobre. É sobre isso que a gente está falando. Sobre você raciocinar sobre essas coisas, sobre você meditar sobre essas coisas, sobre você criar uma conexão de fato em cima dessas coisas. E aí sim, você tem uma conectividade muito mais produtiva, uma conectividade muito mais positiva, para que você possa criar algo muito mais poderoso para você.